Bom dia, bom dia. Hoje é dia 4/10/2024 e vamos analisar o índice para nós fazermos as nossas operações. Vamos ver o que ele fez então no dia de ontem, no dia 3. Tá? Ele já abriu nesta região aqui, certo? Nós tínhamos dito que para ele cair, ele precisava romper esse fundo aqui, né? E voltar para a gente fazer alguma venda nesta região, né, para que a gente pudesse fazer a venda e carregar até esses pontos aqui. Aqui era um alvo, aqui embaixo eu tenho outro alvo e aqui também tem um alvo, certo? Porém, ele simplesmente abriu e ele não retornou. Ele não fez um pullback, certo? Para que a gente pudesse vender nesta região aqui. Então, eu não tive condições de entrar na operação porque ele não fez o que eu queria que ele fizesse. E aí, ele simplesmente veio direto, certo? Ele veio direto. O que ele utilizou, né? Ele utilizou desta liquidez que ele formou aqui, ó, para puxar aqui e desta liquidez que ele formou aqui, ó, nesses níveis aqui. Então, ele pegou esta liquidez para fazer este movimento aqui, certo? Então, pro dia de hoje, o que eu vou aguardar para fazer, tá? Sempre respeitando o que a gente estuda fora da tela, certo? Então, vejam bem, na minha opinião agora, certo? Ele rompeu esse fundo aqui, ó, para dar continuidade na queda. Porém, eu preciso que ele retorne em algum nível dessa estrutura aqui, certo? Para que eu faça alguma venda nessas regiões aqui. E aí eu vou carregar ele nessas regiões aqui mais embaixo, certo? Então, o que eu preciso que ele faça? Vamos lá. Se ele rompeu aqui, o meu topo válido é esse topo aqui. Então, eu vou traçar a Fibo. Eu estou numa estrutura de baixa. Se eu estou numa estrutura de baixa, o meu interesse é na zona de prêmio. O que é a zona de prêmio? Acima dos 50% da pernada de baixa. Então, eu quero vender caro e comprar barato. Então, eu preciso buscar por pontos de interesse agora aqui nos 5 minutos, certo? Acima dos 50% desta pernada que ele fez. O que eu tenho de interessante aqui? Eu tenho esse desbalanceamento aqui que eu tenho interessante, tá? Que ele fez para poder pegar força, ó, pois os candles foram todos menores, tá? Então, esta região ali me interessa. Vamos copiar aqui. A gente chama de Fair Value Gap, eu copiei, ó, o Fibo, a retração do Fibo. Vou tirar ela para eu poder copiar aqui, ó. Aqui, ó. Então, esta região aqui me interessa, ó. Eu tenho um desbalanceamento do preço, tá? E ele pode vir buscar esse ponto aqui de cima para que a gente possa dar continuidade na nossa venda, tá? Então, ele vai cair subindo, certo? Esta região aqui, ó, é uma base, tá? Esse desbalanceamento já foi mitigado por esse movimento aqui, mas esta base também me interessa, certo? Então, se essa base me interessa, eu vou marcar ela também, tá? Só que aí eu vou marcar ela de vermelho, porque não é um Fair Value Gap, certo? Eu vou marcar ela de vermelho. E o que eu vou esperar, então, que ele faça?
Marcar de vermelho claro, por quê? Porque é um tempo gráfico menor, porque as minhas marcações são dos 60 minutos, certo? Tá, mas e por que eu estou marcando nos 5 minutos? Vamos lá. Ó, a marcação dos 60 minutos do Fair Valley Gap era esse aqui em cima. Ele já atingiu, certo? Ele já começou a querer romper próxima estrutura aqui, ó, dos 60 minutos, certo? O que eu vou procurar? Eu vou procurar dentro de um tempo gráfico menor, esse aqui já foi, dentro de um tempo gráfico menor, a continuidade do movimento para ele vir tentar romper este fundo aqui, certo? Então, como que ele faz o movimento? Tá? Ele está fazendo o movimento de baixo nos 60 minutos. Rompe estrutura, volta, rompe estrutura, volta. E agora ele está fazendo essa pernada aqui, certo? Querendo vir romper este fundo aqui. Porém, a gente sabe que dentro dessas pernadas dos 60 minutos, eu tenho um sobe e desce também dos 5 minutos, certo? Para ir fazendo esse movimento aqui e vir romper esse fundo aqui. Então, eu preciso pegar um retorno, eu preciso pegar uma mitigação dos 5 minutos agora, porque eu não consegui pegar lá em cima a venda. Então, eu vou esperar o que os 5 minutos vai fazer, né? Os 5 minutos vai fazer isso aqui. Sobe e depois ele vai começar a descer de novo, certo? Então, eu vou, nos 5 minutos, olhar isso aqui. Para ele chegar nesta região aqui, certo? Ele vai precisar subir. Então, o que para mim ele está dizendo que ele está fazendo neste momento? Ele já rompeu esse topo aqui, dos 5 minutos. Aqui, ó. Certo? Já rompeu esse topo aqui. Vai vir testar essas regiões aqui embaixo. Ó, aqui eu tenho um ponto interessante. Aqui eu tenho bastante liquidez. Então, ele pode vir aqui testar essas regiões aqui para voltar a subir. Então, se eu achar um ponto interessante para eu fazer uma compra nesta região, eu vou carregar até esta região aqui. E aqui eu vou procurar por venda para carregar até aqui. É isso que eu preciso fazer. Ele pode também abrir aqui, pegando toda essa liquidez aqui, para ter força para ir buscar lá em cima. Ele também pode abrir aqui, voltar, testar aqui e continuar a queda. Então, eu sempre preciso analisar o que ele está me dizendo. E vamos lá. Ó. Eu estou fechando para vocês poderem enxergar, né? O que ele pode fazer? Ele pode vir já buscar esta região aqui embaixo. Aqui eu tenho a mínima do semanal e tenho também a quebra de estrutura dos 60 minutos. Então, ele pode sim abrir aqui, certo? Para dar continuidade, para romper. Depois ele voltar, querer subir, pegar mais força para começar a descer de novo, certo? Como ele pode sair desse ponto aqui e buscar esses níveis aqui em cima, certo? E começar a cair para vir romper este fundo aqui. Então, o objetivo agora, para a continuação da estrutura de baixa dos 60 minutos, é romper esse ponto aqui, ó, certo? Se ele romper esse ponto aqui, ele vai formar nova estrutura nos 60 minutos, certo? Ele vai romper uma nova estrutura dos 60 minutos. E aí eu vou aguardar por pontos importantes de reversão do movimento para pegar mais combustível em cima e voltar a cair. Então, é essa historinha que a gente precisa criar na cabeça, tá? Você precisa ter uma lógica do que o preço pode fazer, tá? E dentro desta lógica, dentro deste cenário, você vê as possibilidades que você pode
entrar numa operação. Então, ontem, no meu ver, eu não tive oportunidade de entrar em operação nenhuma, porque ele não fez o que eu esperava que ele fizesse e o que eu determino, né, como um padrão de entrada para mim, que seria ele ter rompido o fundo que eu falei, vir testar regiões desta estrutura aqui, para depois continuar a cair. Ou ele rompendo esse topo aqui, ele rompeu o topo, voltar, né, testar regiões interessantes na pernada, para buscar níveis mais em cima. Ele não fez, ele simplesmente caiu direto. Se ele caiu direto, eu não tive entrada, certo? Então, ontem não fizemos operações, certo? Então, vamos lá. Só reforçando, tá? Ele rompeu o topo dos 5 minutos aqui, ó, tá? Ele rompeu esse topo aqui. Eu espero, se ele subir, tá? Eu espero que ele faça esse movimento aqui para vir buscar regiões aqui em cima, tá? Se ele for cair, ele precisa romper esse fundo aqui. Aí ele pode romper aqui, voltar a testar e vir buscar níveis mais embaixo. Como ele pode já abrir nesta região aqui, certo? Abrir aqui para pegar liquidez, voltar e buscar essas regiões aqui em cima. Então, aqui ele pode sacanear, tá? Porque tá todo mundo esperando que ele venha e derreta, certo? Mas ele pode só fazer uma sacanagem nessa região aqui e voltar a subir para buscar estas regiões aqui em cima, para depois ele vir buscar essas regiões aqui embaixo. Então, tem que ficar muito atento que tipo de movimento que ele vai fazer aqui na abertura, tá? Para não cair no conto de fada dele aqui que ele vai derreter, tá? Pode ser que ele derreta, sem problema nenhum, mas aí a gente vai ter que olhar o que o preço está nos dizendo naquele momento. Então, vamos lá. Se eu comprar, o meu alvo é aqui, tá? Se eu vender, o meu alvo é nestas regiões aqui, ó, tá? O bom é colocar mais ou menos aqui, certo? Porque um pouquinho antes do final dos 60 minutos, quer ver? Porque a gente não sabe se ele vai romper, né? A gente não sabe se ele vai romper esta região aqui hoje. Então, coloca um pouquinho acima, tá? Pega teus pontinhos e cai fora, tá? Outra coisa, vamos lá no diário. No diário ele tá querendo formar o pivô. Ó, esse pivô aqui, tá? Eu já tracei os níveis de pivô, os alvos do pivô, tá? Antes eu tinha marcado o pivô daqui para baixo, porém ele já abriu, foi lá em cima, né? Então ele fez um novo topo lá em cima para vir romper este fundo aqui. Aí eu tenho o alvo aqui, primeiro alvo do diário, do pivô do diário, o segundo alvo do pivô do diário e o terceiro alvo do pivô do diário, certo? Então esses são alvos aí para swing trade que ele possa vir fazer, tá? Para mim o segundo alvo é o mais importante, certo? Por quê? Porque ele vem aqui nesse fair value gap aqui, nesse desbalanceamento, muito próximo da barra e pega esse ponto aqui também, ó. Então aqui para mim esse ponto aqui é um ponto bem interessante, certo? Então é isso que eu tenho para o dia de hoje. Espero que tenham ótimas operações e juízo na cabeça.